Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Hoje eu tô aqui no meu orquidário de exposição de flores, olha. Eu não faço muito vídeo aqui mais por conta que eu trabalho muito ali no outro orquidário. E aqui ficam só as plantas que estão floridas, mas como tem pouco, aí eu não queria mostrar para vocês assim, com poucas florações. Tá? Mas tem algumas aqui, mas eu tô arrumando, ó. Essas paredes vão estar cheias de vasos no futuro, porque lá tem muitos vasos para florescer, então todos eles vão ficar aqui nessas paredes, então vai ter muita floração bonita. Aí sim eu começo, quando tudo estiver preenchido, eu começo a fazer mais vídeos aqui, tá? Por enquanto são essas plantas que eu tenho aqui floridas. Ó, são poucas aí. Mas muita gente me pergunta por que eu não estou mais fazendo vídeo aqui, então é por isso que eu estou aí com poucas plantas floridas para mostrar para vocês no momento, tá? Mas estou providenciando aí, fazendo replante e tudo mais. E muitas plantas vão daqui a pouco dar hastes florais, que a gente vai trazendo para cá e vai mostrando aí para vocês tudo. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma coisa que talvez muita gente não conheça. Eu sei que tem muita gente que já está cultivando Phalaenopsis há muito tempo, mas tem muitas palavrinhas nas Phalaenopsis, do conteúdo inteiro da planta que muita gente não conhece aí. Então eu vou mostrar para vocês o que é uma Phalaenopsis, parte por parte, para quando a gente for falando sobre essas partes no canal, vocês já ficarem sabendo do que eu estou falando. Então, vou mostrar cada parte da Phalaenopsis, mostrando todas as partes que compõem a planta, para que quando a gente estiver comentando sobre o assunto, aí você já lembrar, isso significa isso. Então, eu vou mostrar para vocês parte por parte, e aí vou fazendo um replante. Hoje nós vamos replantar essa linda aqui, ó, que é uma dálmata, né? E aí já fazendo o replante, e a gente vai conversando aí sobre as partes da Phalaenopsis, o que compõe uma planta aí para vocês. Então, gente, primeiro eu vou retirar aqui do substrato, pra gente já ir conversando, né? Ó, vou tirar toda essa haste que segura a haste floral. Então, vou aqui, ó, tirando tudo que prende a haste floral, porque a gente não pode trabalhar com esse araminho aqui. Essas presilhas a gente sempre guarda, no caso da gente querer tutorar aí a planta. A gente guarda tudo que vem da Phalaenopsis, inclusive o vasinho, se você quiser reaproveitar também dá certo, tá? Eu não gosto de reaproveitar esses vasos transparentes. Muita gente fala que é tudo muito bom, mas eu gosto de vasos pretos, ou então vasos de barro. Então vamos começar aqui o que eu queria falar para vocês. Começando aqui da base. Quando você comprar uma Phalaenopsis, você tem que retirar todo esse substrato aqui, ó. Espera secar, tá, gente? Não, quando você for fazer esse replante, deixa aí uma semana sem regar, para que o substrato solte. Aquele solte bastante aqui, para que você não venha quebrar raízes, tá? Também não precisa tirar tudo, não. Se você tirando o excesso, também não inventa de lavar, tá? Só se tiver tudo podre aqui, ó. Tirou o excesso, já tá bom, tá? Ó, tirei bastante aqui. Então é o que eu quero explicar para vocês, ó. Começando daqui de baixo. Essa parte aqui embaixo, ela não é a raiz da planta, tá? Isso aqui, isso que você vê aqui, isso chama velame. Esse velame, ele age como uma esponja, sugando toda a umidade, sugando toda a água das suas regas, sugando a adubação, os nutrientes que você coloca aí nas suas plantas. Ele suga, ele age como uma esponja, e ele também tem uma cola aqui embaixo, ele cria tipo uma espécie de cola, que é onde ele gruda nas superfícies. Então ele não expõe a raiz. O velame é essencial porque ele é o que fica para fora da raiz, é o que cobre a raiz, ele reveste a raiz com essa capinha aqui. É uma substância aquosa, então ela suga muita umidade por esse velame. Então esse velame ele age como se fosse uma esponja. E ele é o tentáculo de sustentação da sua planta. É ele que vai fixar na madeirinha, é ele que vai fixar no vaso, é ele que vai se fixar num tronquinho, para que a raiz não venha a ser danificada. Então o velame ele age como uma camada protetora para a raiz. Vou quebrar aqui, ó, dá uma dó, mas eu vou tirar uma parte aqui. Dentro do velame, ó,
dentro do velame encontra-se a raiz, ó. Vou espremer aqui o velame, tá vendo? Ó? Ele é muito cheio de água, porque é ele que suga os nutrientes aí das suas regas, das suas adubações, e aí ele entrega para a raiz, ó, que a raiz vai levar para dentro da folha. A raiz está aqui dentro, ó. Vou macerar aqui, ó. Esse fiozinho aqui que você encontra dentro do velame, que são as raízes. Então o velame suga a água, o adubo, todos os nutrientes aí. O velame também, ele faz fotossíntese, por isso que muita gente coloca as orquídeas no vaso transparente, para que ele possa também receber luminosidade. E é por isso também que ele sempre se projeta para fora do vaso, para que ele possa fazer fotossíntese também para as raízes. Ele não fica sempre dentro do vaso. O velame, ele joga a raiz para fora do vaso para fazer fotossíntese. Então tudo que é verde em vegetal faz fotossíntese. E o que é esse processo? É a absorção da luminosidade solar. Ele transforma a luminosidade solar em nutrientes para sua planta, tá? Faz uma troca aí de gás carbônico e oxigênio, fazendo com que essa planta venha a se alimentar. Olha, isso aqui é a raiz que estava dentro do velame. Então a raiz é outra parte bem essencial da planta, porque depois que o velame sugou os nutrientes e a água, vai chegar até a raiz vai estar recebendo todo o nutriente que o velame proporcionou para ela, e vai estar levando para o interior da planta, onde ele vai abastecer aí as folhas, as hastes florais e as flores. Então passamos do velame para a raiz. Então a raiz agora vai levar os nutrientes aqui, ó, para o caule da planta, para o pseudobulbo. Então esse é para o pseudocaule, né? Então, porque ela não tem bulbo. A Phalaenopsis é uma planta monopodial, então ela só cresce assim, ó, com junções de folhas, vai nascendo uma folha e vai ficando na lateral, e essa planta vai crescendo sempre com junções de folhas. Mas se você cortar todas as folhas aqui, tirar, no meio aqui vai ter um caule. Então esse pseudocaule, pseudo quer dizer falso, então esse falso caule, toda vez que você ouvir a palavra pseudo, quer dizer que é falso. Então pseudobulbo, falso bulbo, tá? Porque não tem bulbo, é um pseudobulbo, porque plantas que são bulbosas, elas são tuberosas. Então o bulbo está embaixo da terra. Então o bulbo sempre está na raiz. Então quando o bulbo não está na raiz, o bulbo está para fora da raiz, para fora do substrato, então é um pseudobulbo, é um falso bulbo. Então quando fala pseudo, quer dizer falso. Então é um falso bulbo. Então ela tem aqui, ó, ela nem tem um pseudobulbo, mas ela tem um pseudocaule aqui, porque se você arrancar essas folhas, vai aparecer o pseudocaule, e é desse caule aqui que forma a vida da Phalaenopsis. Então aqui, enquanto tiver esse pseudocaule aqui, a sua Phalaenopsis ainda tem chance. Muitas vezes a gente encontra a Phalaenopsis que dá aquele fungo aqui no fundo, falzinhas assim, ó, onde deu fungo aqui na roseta foliar e matou a folha do meio, então ficou só o pseudocaule aqui embaixo. Então enquanto houver pseudocaule, enquanto o pseudocaule estiver verdinho, vai emitir novas raízes e vai emitir um cake ou novas folhas, tá? Enquanto houver pseudocaule, tem muita chance da sua planta aí se salvar. O pseudocaule é onde se armazena aí as cargas genéticas, onde se distribui, né, propriamente dito, os nutrientes que foram captados pelo velame e levados pela raiz. Então aqui começa a distribuição da reprodução, tanto foliar quanto da reprodução da Phalaenopsis na emissão de hastes florais e flores, tá? Porque a flor é um órgão reprodutivo da Phalaenopsis. Então, seguindo aqui, o pseudocaule, e aí vem as folhas, tá? Porque as folhas são responsáveis pela essa fotossíntese, por essa troca, também pela troca de gases, né? Porque ela recebe o oxigênio e libera o gás carbônico, recebendo o oxigênio através dessa fotossíntese. Então, dentro dessa folha existe a clorofila. A clorofila é o que dá essa coloração esverdeada, tanto
no velame quanto nas folhas. Todo vegetal que você tiver aí, todo vegetal que tiver verde na folha, existe clorofila. Então, tudo que tem clorofila precisa fazer fotossíntese para manter essa coloração esverdeada, tá? Então, aí entre os dois perigos. Tem plantas que precisam de mais incidência solar para que possa fazer a fotossíntese, para que essa pigmentação verde venha a ser agitada e possa transformar a luminosidade solar em alimento e fazer essa troca de gases também durante a fotossíntese, que ela faz essa troca de gases, essa respiração, que é tirar o gás carbônico da atmosfera e liberar o oxigênio. Então elas respiram gás carbônico e liberam o oxigênio. Então faz uma limpeza aí no oxigênio, uma limpeza no ar. Então o planeta necessariamente necessita de ter plantas para que faça uma troca. Então quando os seres humanos e os animais respiram, eles estão respirando o oxigênio, e quando a gente inspira, que a gente solta o gás que quando a gente inspira o oxigênio e a gente solta esse oxigênio, não é mais oxigênio, a gente está soltando o gás carbônico. Então o que que faz? As plantas, elas respiram o gás carbônico. Então quando você solta o ar, você está soltando o gás carbônico, que é nocivo para os outros seres humanos e nocivo aí para os animais. Então o ser humano não consegue respirar o gás carbônico. O ser humano, ele libera o gás carbônico quando ele suga o oxigênio para dentro de si e ele solta o gás carbônico. Então o que a planta faz? O inverso. A planta, através dessa coloração esverdeada, ela retém o gás carbônico que o ser humano soltou e ela transforma o gás carbônico em oxigênio. Então ela solta o oxigênio para a gente respirar. Então a planta, como num geral, qualquer tipo de planta, qualquer tipo de vegetal, ele está aqui no planeta para fazer essa limpeza do gás carbônico da atmosfera. Então esse é o papel das folhas. E as folhas, elas captam aí, também elas são capazes de sugar a umidade, no caso das orquídeas, e elas têm essa transpiração. Então elas transpiram, então elas recebem essa umidade, e essa umidade também é levada para dentro da orquídea. E ela também é capaz de sugar, receber aí também um pouco de adubação, por isso que existem adubações foliares. Então quando você faz adubação foliar também nessas folhas, que o indicado maior da adubação maior tem que ser nas raízes, porque a raiz ela suga ainda muito mais nutrientes do que as folhas, mas as folhas também sugam um pouco de umidade e sugam também um pouco de adubo. Então quando você passa adubação foliar nessas folhas aqui, elas também têm a capacidade de nutrir a planta e de receber essa adubação. Então, tendo folhas e tendo raízes e tendo pseudocaule, você vem agora para a parte reprodutora da planta. Então, ainda falando de folhas, quando você vira aqui, ó, quando eu falo de roseta foliar, é esse meio aqui, tá? Ela cria essa roseta, é o formato inteiro da folha, e aqui é o miolo da Phalaenopsis. Então, nesse miolo aqui, existe uma proliferação muito grande de fungos, tá? Então, é uma característica da Phalaenopsis criar fungo aqui no meio. Não há nada que possa impedir dela criar fungos ali. Agora, o quanto que esse fungo pode ser prejudicial? Ele pode ser prejudicial se parar a água aqui por 1 ou 2 dias aqui no miolo. Esse fungo vai se proliferar e causar a podridão aí na sua Phalaenopsis, capaz de você até perder sua planta. Então, como que você planta? Sempre evitando que pare a água ali. É sempre colocar ela na posição horizontal, virado sempre esse miolinho aqui para baixo, para que ele nunca venha parar a água ali. Pode molhar? Pode, mas eles têm que estar plantados numa posição, assim ó, praticamente de ponta cabeça, para que o fungo não se prolifere ali e não junte água ali. Então, quando você for replantar, essa é uma regra básica no cultivo de Phalaenopsis. Manter a roseta foliar virada para baixo, para que não junte água ali, porque quando dá um fungo ali, em quase 100% dos casos, você acaba perdendo a sua planta, tá? Então, explicado aqui o que é roseta foliar, o que é pseudocaule, o que são folhas e as suas funções, o velame e a raiz. Agora você vem para a parte reprodutora dessa planta, que é a emissão de haste floral. A emissão de haste floral garante para a planta, no caso da Phalaenopsis, uma carga
a exposição aí de sementes e uma carga que dá para ela várias chances dela se reproduzir. Então cada entrinó aqui, ó, pode bifurcar e dar novas flores. Então ela faz uma haste floral bem grande, com vários nozinhos aqui. Quando a gente fala de nozinho, são essas partes aqui, onde tem uma geminha, e essa gema aqui pode nascer tanto cake, que não vai mais ser a reprodução através de semente, ela já vai dar uma muda em vez de semente, e também enquanto ela pode dar semente nessas flores aqui. Agora você passou aqui da haste floral, que ela pode se bifurcar, é da onde o pseudocaule vai mandar todas as vitaminas e os nutrientes para as flores, porque ela está no processo de reprodução. Quando a Phalaenopsis ela emite uma haste floral, ou todas as orquídeas e plantas emitem uma haste floral, aquelas flores são os órgãos reprodutores dessa planta. Isso aqui é a flor, não é? É uma flor modificada por conta da hibridagem, porque muitas pessoas aí já fizeram, misturaram essas plantas. Então todos os meses são lançadas no mercado várias colorações diferentes, mas o principal aí de Phalaenopsis, o que é nativo aí de Phalaenopsis, é aquela a tipo, né, que é a rosa claro e a branca, né? E a partir daí se originaram várias outras plantas, misturando também com algumas plantas que já nascem coloridas, que são as espécies, que tem muita gente que tem espécies aí, eu tenho algumas aqui. Então a polínea dessas espécies foram colocadas, cruzadas com outras Phalaenopsis, vários cruzamentos, para que essas flores venham ficar grandes, do jeito que a gente encontra hoje, e com uma diversidade muito grande de cores, tá? Isso aqui é usado para atrair o agente polinizador. Existe um tipo de inseto que vem aqui e ele entra no órgão reprodutor da flor. Tá vendo? Aqui no meio é o órgão reprodutor da flor. Eu vou pegar uma outra flor para mostrar para você aqui. Olha, uma flor do Phalaenopsis tipo. Aqui começa, aqui ó, as pétalas e sépalas aqui separados, são essas partes aqui, pétalas e sépalas. Aqui no meio é o órgão onde o inseto vai pousar aqui, ó, tá vendo? E aqui é a coluna, e a coluna é essa base aqui, ó, tá vendo? Onde essa base aqui. E aqui, ó, esses dois olhinhos que você vê aqui, é onde estão as políneas, que é onde está o pólen, que é o pólen que o inseto vai chegar aqui, ó. Ele vai entrar aqui dentro, vai ter uma colinha, e essa polínea vai enganchar no inseto, tá vendo? Essa parte amarelinha que eu retirei aqui, ó, é o pólen, ó. Ele fica grudado no inseto, tá vendo? Fica grudado no inseto, essas duas bolinhas amarelas aqui, ó, se vocês estão vendo aí. Isso aqui é a semente da Phalaenopsis. Então, quando é a polínea da Phalaenopsis, é o pólen. Então, quando o inseto leva essa polínea aqui para uma outra flor que ele vai encostar aqui, essa polínea vai grudar aqui dentro da outra flor, fazendo com que a Phalaenopsis ela venha tipo engravidar. Então, tipo, quando a polínea entra aqui, quando o inseto depositou a polínea em uma outra flor, essa parte aqui, ó, da Phalaenopsis começa a engrossar, ficar gordinha, e essas folhas elas começam a fechar. Elas vão fechar e vão ficar assim, ó, fechadinhas, tá? Rapidamente, de 1 a 3 dias, elas vão fechar e aqui vai começar a engordar e criar uma cápsula, que é tipo uma bolsa, onde vai gerar as sementes. E as sementes são tipo um pozinho dentro da cápsula da Phalaenopsis, e das outras orquídeas também se comportam assim. E ali vai ter um pozinho com milhões de sementes, que para germinar você tem que levar para o laboratório. Assim que a cápsula começar a rachar, né? Aí o processo dura de 6 a 10 meses, depende aí de onde você tá, onde essa cápsula foi gerada, do seu ambiente, do seu ambiente de cultivo aí. E aí ou você manda para um laboratório, ou elas vão ser dispersas pela natureza e vão se reproduzir aí, onde elas conseguirem encontrar o fungo capaz de fazer elas florescerem, germinarem. Então explicaram tudo, e isso aqui, ó, no final, que eu vou falar aqui, o que segura essas flores são a haste floral. A haste floral segura todas essas flores, coloca bem para cima para que o agente polinizador possa enxergar e fazer aí a fecundação das políneas aí no órgão reprodutor da planta.
Então é isso. E aí, como o básico a gente conhece, que são raízes, que não são raízes, são velame dentro, então raízes, as folhas, tá? E a haste floral e as flores. Então eu espero ter explicado bastante aí. Vou fazer o replante aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Compartilhem esses vídeos com várias pessoas que vocês conheçam aí. E até o próximo vídeo, pessoal.